noite a todos, tudo bem? Todo mundo bem-vindo ao Centro Joana, nós e principalmente os nossos irmãos que já não estão mais na indumentária física. E aproveitando esse dia, que o Pai disse que ia mandar o Consolador para nos fazer relembrar o que nós tínhamos ouvido naquela época lá e nós não entendemos. E mesmo hoje ainda temos um pouco de dificuldade. Mas agora nós estamos mais persistentes, trilhando, e a nossa amiga Araci fazendo os evangelhos, e a gente vai tentando pôr suavemente nos arquivos. E agradecemos ao Pai também por Ele dar essa oportunidade de mais um dia nós estarmos aqui ouvindo, tendo mais esta oportunidade de alicerçar os nossos conhecimentos, a doutrina. O que é a doutrina do dia para nós? E agradecemos a Joana, que nos acolhe na parte espiritual, e vamos vibrar para a nossa irmã assim, o Evangelho que ela vai nos expor. Graças a Deus. Olá, boa noite. Bem-vindos, como o Dirceu falou, ao nosso grupo de apoio Joana de Ângeles, nessa terça-feira, dia 6 de abril. E nós vamos refletir hoje... Oi, Andréa. Nós vamos refletir no capítulo 23 do Evangelho, que é Estranha Moral. Nesse capítulo, se vocês observarem, Kardec, ele reúne 4 sentenças de Jesus, Mas é um capítulo que não tem instruções dos espíritos, Tem instruções do próprio Kardec, que fez uma pesquisa sobre a língua aramaica, hebraica, e sobre essa fala de Jesus que causou, ao longo do tempo, muita controvérsia, muitas má interpretações e interpretações equivocadas, enfim, Então, no livro Psicologia do Evangelho, do Adenauer Novaes, que eu recomendo para vocês, ele fala que o certo do Evangelho de Jesus, essas passagens, as palavras dele são: essas passagens do Evangelho ficariam muito difíceis de se entender se a gente não buscar uma análise subjetiva, uma análise desvinculada daquela época, da cultura em que ela foi citada, Kardec, ele procurou contextualizar, e viu que realmente jamais Jesus falaria odeie seu pai e sua mãe. Então foi uma interpretação equivocada. Então vejamos o que diz o capítulo, No nosso Evangelho é o capítulo 23, mas no Evangelho de Lucas é o capítulo 14, se vocês quiserem procurar. Então Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a mulheres, filhos e irmãos, e ainda mesmo a sua vida, não pode ser meu discípulo. Difícil entender isso, Aí no Evangelho de Mateus, Kardec colocou, o que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Então, esse capítulo do Evangelho, Moral Estranha, Kardec reúne mais 2 citações, uma delas será feita semana que vem, porque não dá tempo, 30 minutinhos não dá. Mas deve ter impactado bastante, Até hoje, muita gente não entende, Como que Jesus, todo amor, mandava a gente amar os inimigos, Orar pelos que nos perseguiam. Vai falar isso? Então, pegando, porque a Joana tem o livro
o estudo do Evangelho à luz da psicologia profunda. E o Adenauer, ele também, baseado nesse livro, fez a psicologia do Evangelho, né? Então, pegando esse livro, Psicologia do Evangelho, do Adenauer, ele vai dizer, né, que essa desvinculação que a gente precisa fazer, né, tirar da letra, sair da leitura literal, né, e ir buscar o sentido profundo, né, é justamente o que a gente vai entender aí. Jesus não estava falando para amar, para odiar. Diz Kardec que o contexto é amar menos. Lembra de um outro capítulo que Jesus fala: você não pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus, porque senão você vai amar mais um do que outro, mais outro do que um. Não dá. É nesse sentido que Jesus está falando, que o primeiro mandamento da lei de Deus, de Moisés, é amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Então, o que Jesus está nos relembrando aí? Você não pode amar um filho, um pai, uma mãe, um irmão mais do que você ama a Deus. Deus tem que estar acima das coisas, estar acima de tudo, né? E é isso que Jesus vem nos relembrar. Então, Jesus diz que a gente deve amar a todos, né? Mas neste caso, o que ele está falando, né? Que a gente tem que não amar as coisas que a família traz, as tradições familiares, aqueles maneiras de cultos, de raça, de sectarismo. Por exemplo, tem pessoas que não aceitam que o filho case com alguém de outra religião, né? Alguém de outra raça. É tão comum isso, tão comum você ver um filho ter que seguir a profissão porque meu bisavô foi advogado, meu avô, meu tio, meu pai, minha mãe, entende? Então eu também tenho que dar continuidade. É nesse sentido que Jesus está falando. Você é um indivíduo, você é um ser único. Jesus sempre falava para nós como espírito imortal, não era para persona. Emmanuel não colocou um livro, Palavras de Vida Eterna? Justamente porque as palavras de Jesus, o Adenauer aqui, ele vai dizer, Jesus falava de um jeito que permitia a maleabilidade, a flexibilidade, para que a gente fosse ajustando à medida que a gente vai crescendo, compreendendo mais, você vai ampliando os conceitos daquelas mesmas palavras que estão há 2000 anos escritas, né? Então, aqui Adenauer fala, né? A gente não pode perder a nossa individualidade por conta das coisas que papai e mamãe queiram que a gente seja, queiram que a gente faça, né? Quantos pai e mãe forçam a barra dos filhos, né? Então Jesus fala ainda do sacrifício da própria vida, mas é evidente que ele não está falando para a gente sacrificar a vida física, mas a vida persona, né? A vida que a gente acha que tem. Então, quando ele diz, numa outra passagem, né? Renuncia a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Então, o que ele está falando aí? Para a gente renunciar ao quê? Aquilo que a gente julga que é, aquilo que a gente julga que a gente seja, né? Então a gente valoriza demais esse ego, essa persona que muitas vezes não tem nada a ver com a alma que nós somos, né? A gente nasce, reencarna sempre com uma proposta evolutiva, com o desejo de retificar as coisas erradas que estão dentro de nós, conceitos, crenças, né? E de repente a família, com toda aquela tradição que a gente já quer fugir daquilo, ela vem e nos obriga, né? Que exemplo a gente pode tirar disso tudo, né? Vejamos, Saulo de Tarso, né? Então Saulo era super endeusado ali porque era um doutor da lei, muito, muito íntegro, muito inteligente, um homem assim ainda novo, né? Vigoroso e tal. E o pai dele, a família, tinha o maior orgulho, os amigos também.
Mas quando ele passa por tudo aquilo, né, ele vê Jesus em Damasco, ele cai, ele vai para a casa de Ananias e ele, né, eu agora sou cristão, eu creio em Jesus, eu estava completamente equivocada, eu preciso falar isso no templo, eu preciso convencer meus amigos, eu preciso. E ele vai na casa dele primeiro para tomar banho, se recompor e tal, e ele fala para o pai: pai, estávamos enganados, Jesus, né? E o pai: olha, você surtou, é o sol do deserto, você está doido, vamos tratar. Leiam Paulo e Estevão se vocês não lerem, é simplesmente fantástico. Então, o pai não aceita. Como? Se você fizer isso, você tem noção do que se você expuser isso no templo, como fica a nossa família, o nosso nome, como fica a nossa... Você enlouqueceu, você está doente, vamos... Não, pai. Então, se você persistir nisso, passando aquela porta, esqueça que é meu filho. Você será deserdado, você não vai usar meu nome, não terá nenhum bem, enfim, você não é mais meu filho. Nas circunstâncias atuais, muitos filhos pensariam duas vezes. Poxa vida, né? Mas meu pai já está velho, a gente tem uma tradição. Bom, eu posso até seguir Jesus aqui no meu coração, né? Mas aí eu vou para o templo, continuo fazendo, não é isso? Mas Jesus tem uma hora que ele diz assim: seja seu sim, sim, seu não, não. Tem hora que Jesus fala do adultério, que o adultério não é só você enganar marido e mulher, mas é tudo que você adultera na sua atitude, na sua fala, na sua postura. Entende? Que vai contra o que você está fingindo. Então Saulo não teve dúvida. Pai, você pode não ser mais meu pai, mas eu sempre serei seu filho. Eu te amo, mas o meu amor ao Cristo é maior. E vai, e muda de nome, sai sem nada. Outro que também fez assim, Francisco de Assis, né? Quando o pai lá, o Bernardone, né? Você não é mais, eu quero tudo, né? Ele não teve dúvida, tirou até a cueca, né? Largou tudo lá e saiu para lá. Tudo que você me deu está aí, mas isso aqui que eu sou, eu vou dar para o Cristo. Servirei ao Cristo, e é isso. Então, lógico que a gente não vai chegar a esses extremos, mas se a gente, por exemplo, quantos espíritas que eu conheço, que quase não vem escondido, porque minha mulher, meu marido, meu filho, meu irmão, né? Minha família é muito católica, minha família é protestante. Gente, é isso que Jesus está falando. Você não pode colocar as coisas do mundo acima daquilo que já está brotando dentro de você, né? Esse chamado, né? Mas continuando com Adenauer, né? Ele diz, né? Um outro exemplo que nós temos, não é o Adenauer, esse é meu, a Joana de Cusa. Gente, essa eu estou sempre citando, né? Porque ela foi para a fogueira com o filho. E o filho lá, mãe, abjura, nega, mãe, vamos queimar a gente vivo. Filho, tenha fé. É uma separação momentânea, nós somos espíritos imortais. Tenha fé, nós estaremos juntos, tenha fé. E enquanto o filho começa a se queimar e ela dilacerada naquela dor, ela só fica relembrando a voz de Jesus, né? Falando do reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus, tudo mais vos será acrescentado. Buscai, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Quem, nesse capítulo, Jesus fala, e aquele que se doar, perder, terá nesta vida e na outra, 100 por 1, terá a vida eterna. Ela confia, ela crê, ela ama a Deus e ama Jesus, ao ponto de ver o filho queimando. Mas quando ela começa a queimar suas carnes, quando a dor do fogo ainda é menor do que a dor do coração de ver o filho, ela sente uma mão no ombro e ouve uma voz terna e, né?
que emociona a gente de imaginar, é Jesus. Filha, Joana, eu estou aqui. Estava ali. E ali ela sai e o corpo fica. Porque tem plena consciência que é o corpo que acaba, que se queima, mas não a alma. E hoje, nos livros de Joana de Ângeles, o que ela fala? Sofrimento é opcional. A dor é física. Você bate, quebra, dói, né? Cabeça dói. Mas sofrer por conta de uma dor de cabeça, se envolver emocionalmente, isso é opção. Então, mesmo se queimando, vendo o filho se queimar, ela estava serena internamente. É o que a gente via Chico Xavier, né? Com todos os problemas, mas numa calma, numa tranquilidade, numa paz interna que desce Ândole, o doutor Décio Ândole. Uma vez ele falou, eu nunca vi uma pessoa mais saudável do que o Chico. Ele é médico, né? Embora o Chico tivesse, porque os problemas da matéria, gente, matéria se desgasta, matéria apodrece, matéria adoece. Tudo, qualquer coisa do reino, dos 3 reinos da Terra, se desmancha, se desfaz, né? São cíclicos. Então, nosso corpo é natural que tenha um problema ou outro, mas isso não precisa trazer sofrimento. Então, é nesse sentido que Jesus está nos chamando a atenção. Então, aí ele ainda diz, né? Mais adiante, deixai os mortos enterrar seus mortos, né? Aí tinha uma multidão e um outro vem e diz, né? Jesus diz para ele, segue-me. E ele diz assim, Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus respondeu, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, né? E Kardec diz assim, que só mesmo o conhecimento mais completo da vida espiritual pode nos fazer compreender essa passagem. Porque a primeira impressão é que Jesus estava pouco se incomodando com o defunto, digamos assim, né? Mas Jesus não estava falando de cadáver, gente. Jesus estava falando do morto-vivo. E o que é o morto-vivo? É aquele que tem a consciência adormecida, né? Então, são os que estão mortos para os objetivos mais nobres da vida, né? São aqueles escravizados a prazeres, convenções sociais, rituais, aparências, falsidades, manipulação. São aqueles que tentam convencer a gente de que as falcatruas, o adultério é tudo normal, faz parte da vida. Entende? É desse tipo de pessoa que Kardec está falando, são os mortos-vivos, os mortos que não despertaram. Podia ser também que aquele filho, isso é Kardec quem diz, né? Ele pudesse, porque na época, se não prenteavam lá, faziam o cerimonial do velório, né? Então o filho, para receber a herança, tinha que estar ali presente, tinha que mostrar interesse, tinha que estar junto, né? Então, era muita coisa em jogo, como ainda é hoje. Quanta gente que faz, né? Principalmente quando morre gente famosa, né? Aqueles velórios enormes, aquelas coisas. Mas e os sentimentos? Espíritos falam muito disso, né? Que é tudo fachada, muitas vezes, porque falta o sentimento, né? Então, aquele enterro, naquele momento, Jesus, ele está ali frente a frente com Jesus. Ele está com um grupo enorme. Jesus o convida, vem, vamos, vai, anuncia o reino, anuncia. E ele, entende? Deixa que eu vá enterrar. E teve outras passagens também, o jovem rico, que fala, mas eu tenho que cuidar dos interesses da minha casa. O outro, mas eu tenho que cuidar de coisas que eu tenho que vender. Quer dizer, cada um arranja uma desculpa para não seguir. Porque é uma moral estranha, e não é? Porque a gente ainda hoje, a gente está acostumado no olho por olho, dente por dente, ainda hoje. Apesar de ter aí uns 4.000 anos essa coisa de Moisés, né?
Então, muita gente acha que não, você tem que se vingar, buscar seus interesses, o fim justifica os meios, né? Sim. E Jesus chega e propõe, poxa vida, se te bater numa face, dê a outra. Perdoa 70 vezes 7, né? Ora pelos que te perseguem, ama teus inimigos. É muito estranho, né? Para uma cultura, e é estranho até hoje. E muita gente não aceita, porque é muito difícil você trabalhar o seu ego. Então, quando Jesus fala de mortos, ele está falando também dessa massa morta e inútil que a gente carrega dentro de nós. Mágoa, ódio, rancores, tudo isso que a gente precisava enterrar de vez, tirar. E enterrar conteúdos psíquicos é você reconfigurar, transmutar, mudar seus conceitos, seus valores, suas crenças, né? Então, o que Adenauer fala aqui, né? Deixa eu achar. Mágoa, rancor, orgulho, vaidade são matéria morta que estão no psiquismo, que nos escravizam e que nos tornam mortos para a vida e para a renovação. Enterrar essa matéria é trabalhar os seus conteúdos de forma a diluir os seus efeitos até que eles desapareçam, se transformem. É a nossa reforma íntima, né? Então, Adenauer continua falando, muitas vezes a gente chora ou lamenta exageradamente uma dor, uma perda, né? Esquecendo-nos que estamos passando por uma morte necessária, pois alguns aspectos do ego da persona, né, precisam morrer para permitir a expressão do espírito, a vontade da alma. Então Jesus não está falando de cadáveres, que merece todo o nosso respeito, consideração, um enterro digno, não é disto. Jesus fala desses aspectos do nosso ego, que precisa morrer para permitir a expressão do espírito e da alma que reencarnou para se aprimorar, se renovar e se ascender espiritualmente, né? Então deu para entender quantas coisas a gente precisaria renovar em nós mesmos, né? Então, quando enfrentamos várias mortes, a gente precisa aprender a dar o valor adequado para cada coisa. E quando a gente consegue dar esse valor, colocar cada coisa, porque às vezes a gente tem prazer em exagerar. Porque quando você exagera, aí você cria um trono, a vítima, coitadinha, então é uma manipulação afetiva, emocional, né? Deve entender bem disso, médica, né? Que as pessoas fazem. É comum vir no consultório, né? Ai, doutor, eu tenho isso, tenho aquilo, estou assim, não é? E exagera. Então, Jesus está pedindo que pare com isso, olhe para dentro de si. O que você tem que aprender com essa situação? O que essa morte do outro está te cutucando para que você saia? Uma vez conversava com uma moça, que ela era filha única, e já fazia 5 anos que a mãe dela tinha desencarnado, e ela não conseguia se recuperar, estava numa depressão. Foi a família que trouxe, né? O marido e uma cunhada dela, irmã do marido. Então ela já chega e já se joga no sofazinho, tinha um sofazinho lá, né? Já se jogou, porque eu não consigo mais viver, eu não me conformo que Deus fez isso comigo. 5 anos, gente. E o que houve? Mas era só nós duas, a gente era muito apegada, eu era carne e unha, minha mãe era tudo para mim, eu era tudo. Pois é, Deus levou para ver se você acorda e começa a andar nas próprias pernas, né? Ela ficou olhando para minha cara, mas é isso, gente. Você tem filhos, ela tinha um filho pequeno e uma mocinha, e era a mocinha que estava cuidando do filho menor, porque ela, há 5 anos, entende? Então Adenauer diz aqui, não adianta a gente se rebelar contra os ciclos naturais da vida. É preciso reconhecer quando é o momento de enterrar essas velhas atitudes
esses apegos, essas ideias, essas emoções e escolhas que já não cabe mais. Você já conhece o Evangelho, você se diz espírita, você sabe que a vida é imortal. E por que todo esse drama? Não é não sentir a dor, gente, não é. Não sentir o luto, todo o direito de ficar infeliz, de chorar, não é porque a gente é humano, mas não exagerar e trabalhar para ir combatendo, para ir se adaptando, porque tudo é passageiro, né? Então, com o Cristo, o seu novo código de ética moral nos chama para uma evolução, né? Então, terminando aqui, Adenauer diz, né, nós devemos ter consciência de que não é aconselhável dar mais atenção ao lixo do passado do que ao Evangelho, né? Não é. Entende? A gente já conhece, a gente já sabe. Então a gente devia fazer um esforço maior para adequar a nossa vida, né? Para amar mais a Deus. Porque quanto mais a gente amar a Deus, melhor vai ser o nosso amor. Como disse o próprio Evangelho, Jesus depois. Ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Mas se a gente não ama a Deus, a gente está distante da fonte da vida, a gente não vai amar nem a gente e nem ao outro, porque a gente vai estar amando os interesses do mundo, a gente vai estar servindo o mamon, mesmo que não tenha consciência disso. Então, esse Evangelho, gente, Jesus não está falando para não amar, mas você, aprendendo a servir a Deus, você vai amar com muito mais respeito e carinho, porque nos mandamentos não está amar pai e mãe, está honrar. E muitas vezes a gente acha que ama, mas não honra pai e mãe. Eu amo tanto minha mãezinha, deixa lá isolada, sozinha, nem aparece, larga as coisas ali. Eu amo muito minha mãe, vem morar comigo, bota no quarto lá do fundo, né? No edícula, já tá bom, não é assim? Que deu amor, porque quem ama, vamos lá para Paulo, né? Nos Coríntios 13, né? O que é o amor? Tudo dá, tudo espera. O amor dá de si. Mas a gente está acostumado a achar que o amor é dar o chocolate, dar uma mesada, dar isso, né? Do bolso, é dar de si. Então, do momento que você passa a amar a Deus, acima de tudo, buscar Deus, né? Hoje, lendo ali uma mensagem da irmã, pense em Deus ao acordar e peça para Ele lhe dar força para você cumprir suas obrigações de todo dia. Pense em Deus quando encontrar alguém, que você possa ser útil para esse alguém. Pense em Deus quando estiver comendo, agradecendo. Pense em Deus quando for dormir e faça um balanço do seu dia. Pense em Deus, porque se você quer estar com Deus, quer a presença dEle ao seu lado, você precisa ser digno de estar andando com Ele. Então, o reto pensar, o reto sentir, o reto viver, o reto agir, né? Então, é a essência, né? É uma das interpretações, né? Tem mais 5 minutos? Não sei como é que tá? Falar em velório, né? Porque agora nós falamos, né, dos mortos, enterrar os mortos. Outro dia, nós estamos em abril, né? Que foi começo de fevereiro. Uma amiga me ligou chorando que ela tinha perdido a mãe. Uma dessas não é muito amiga, né? Porque ela frequentava o José Roberto lá em Indaiatuba já há uns 5 anos, né? Que não tem mais o Zé, nem lembro quanto tempo faz, uns 3 ou 4 já, com certeza, que eu não havia, né? Mas ela tinha o telefone, me ligou, que a mãe tinha morrido com Covid e que ela não tinha feito o velório. Faz 2 dias, dona Arcia, eu estou com isso, eu estou com uma angústia, eu não consigo, porque minha mãe, ela foi para o hospital conversando, estava meio ruinzinha, mas estava lúcida e tal. E de repente piorou, foi para a UTI e de lá já saiu. Aí ela não conseguia falar, saiu num saco preto, né? E ela falou, e o enterro foi horrível, né? Parecia filme de terror. Porque aquelas pessoas, né?
Ela falou, a gente não podia chegar perto e tal. E me veio esse capítulo do Evangelho, os mortos enterrando seus mortos, né? É bem aquilo ali. Falei, menina, tua mãe não estava ali. Ali só tinha o corpo. Sua mãe não estava. E ali aqueles funcionários, né, com aquelas roupas, toda porque precisa usar aquelas roupas, mas ela falou, eles eram estúpidos e tal. São mortos enterrando mortos. Você nada impede que você faça um velório para sua mãe, não para que ela venha, mas na sua casa, reúna a sua família, mantenha um distanciamento um do outro, né? Com máscara, com álcool. Bota uma foto da sua mãe ali e peça para os mentores. Olha, nesse momento a gente quer que vocês possam levar até minha mãe, porque tenha plena certeza, sua mãe está no hospital. Porque a espiritualidade não deixa, Deus é amor, nunca deixou ninguém ao léu. Depois o espírito escolhe onde ele quer ficar, mas num primeiro momento ele é assistido. Ela deve estar no hospital, né? Então peça para os mentores, cutucar ela lá. Olha, tem mensagem para você, quer ver? Aí eles ajeitam ela no travesseiro ali, na cama, e ligam lá, porque eles têm muito melhor do que nosso internet, né? E tem o telão. E você fala com a sua mãe, vocês todos ali junto, a família. Mãe, a gente quer te agradecer pela vida que você nos deu. E aí fiquei falando com ela, né? Uns 10 minutos. Mas não é verdade, gente. Nós estamos muito presos aos rituais, às coisas, né? O que impede você de estar orando? Ah, a igreja está fechada. Uai, o templo é aqui no coração. É dentro de nós, né? Assim que Jesus falou. Para a samaritana você vai aprender a amar a Deus em espírito e verdade. Então, gente, vamos nos desvinculando dessas coisas, que é isso que o Evangelho de hoje pede, né? Amar a Deus, desvincule-se dos rituais, dos apetrechos, das coisas do mundo, porque é aqui dentro que a gente tem que estar com Ele. Então essa moça, ela agradeceu, nossa, eu vou fazer e vai ser lindo esse velório, né? Vou reunir minhas irmãs, todo mundo, os netos, vou juntar todo mundo e nós vamos fazer uma festinha, entre aspas, para minha mãe, né? E ela vai, eu falei, ela vai ficar feliz, porque o que mais eles querem do lado de lá é que a gente do lado de cá possa ser feliz também, né? E não leve tristeza para ele. Então, gente, essa é uma interpretação, tem muitas, pegue no YouTube, tem bastante palestras sobre esse assunto tão delicado, né? Tão controverso, que Jesus jamais iria pedir que a gente odiasse alguém, jamais. Não pensem nisso, é amor, Jesus é o amor supremo. E a gente então vai encerrando, né? Vamos sentindo, eu vi que 2 amigos nossos chegaram agora, a gente antecipou os horários, por causa dessa necessidade de estarmos em casa antes das 20 horas, né? Então, quando acabar isso daí, a gente volta ao horário normal das 7h30. Mas então, gente, vamos agradecendo a Deus e a Jesus, né? Esse amigo de sempre que nos envolve a toda hora, está sempre conosco. E na hora da dor, vamos acalmar o nosso coração, entender que é passageiro. E como Joana, sentir a mão do Mestre no nosso ombro. Filha, eu estou aqui. Não tema, eu estou aqui. E você tem vida eterna, vida plena, abundante, para isso que eu vim, né? Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Que essa atmosfera de paz, de harmonia, possa envolver nossos lares. Pense na sua casa agora. Envolva, imagine Jesus ali, aquela luz intensa, dissolvendo todas as formas negativas, tristezas, aflições, criando um campo de alegria, de fé, de esperança, de confiança, né? Que é isso que Jesus oferece para a gente o tempo todo. Que Ele nos abençoe, que a gente possa agora vibrar pelo planeta, pedir a Deus, ao Cristo,
que chegue até todos os corações, principalmente dos que estão sofrendo, os hospitais, as pessoas que estão aí em suas casas, isoladas, tristes, amarguradas. Que essas energias sejam um aconchego, um calorzinho dentro do seu coração, lhe dando esperança e conforto, fé e confiança. Uma boa noite a todos, gente. Domingo tem mais palestra e terça-feira o Adriano dá continuidade, tá? Esse capítulo que não acabou. Aí ele vai falar sobre a espada, tá? Não vim trazer a paz, mas a espada é outro, né? A continuidade, né? Outro assunto também controverso. Então, uma boa noite a todos, muitíssimo obrigada, tá? E até!